Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sinduscast aqui do Vale do Rio Pardo. Eu me chamo Eduardo Brown, eu sou economista, sou também sócio aqui da Brocon Engenharia. E bom, para quem não conhece, o Sinduscom RS Vale do Rio Pardo é o sindicato da indústria da construção civil. Tá? É a principal voz do nosso setor aqui na região. E mais do que apenas representar a empresa, a ideia aqui do Sinduscom é fortalecer a construção civil, promovendo inovação, qualificação profissional e também boas práticas de gestão. E com esse propósito, nasceu então o nosso Sinduscast, tá? Um espaço para que a gente possa conectar profissionais, empresários, especialistas, trazer um pouquinho sobre os desafios, as oportunidades, inovações e insights sobre o mercado da construção civil. Tem aqui comigo também a Caroline. Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês em mais um episódio. Eu sou a Caroline Rezende, engenheira civil e sócia da Brocon Engenharia. E hoje no nosso episódio a gente tem uma presença especial de um parceiro nosso, o Luiz Leitão. Ele é vice-presidente da SEASC, a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos aqui de Santa Cruz do Sul. Seja bem-vindo, Leitão. Tudo bom, gente? Obrigado, boa tarde. Vou apresentar rapidamente o que é a SEASC, para quem não conhece, né? A SEASC é um parceiro do Sinduscom, então nós somos a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz, nós somos uma associação de profissionais, né? E que a gente tenta trazer sempre novidades, conteúdo, palestras, eventos, tudo que a gente consegue agregar para a nossa classe que engloba, né, os arquitetos e engenheiros aqui da cidade. E hoje o tema do nosso podcast é Quando o material vira conceito. Estamos aqui com o Bruno De Lazari, arquiteto formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundador da De Lazari Mobiliário Urbano e do ateliê Bruno De Lazari. Ele tem experiência em projetos de exteriores, abrangendo desde a escala urbana até a microacessibilidade. E junto com seu pai, ele divide a autoria de projetos de mobiliário da empresa. Ele é reconhecido por sua metodologia e é, inclusive, renomado internacionalmente. Então, Bruno, seja muito bem-vindo e conte um pouco da tua história, né? Como surgiu essa ideia tão diferente. Obrigado, é muito bom, muito legal estar aqui em Santa Cruz. E eu agradeço pelo convite de estar aqui. E eu sou arquiteto de formação, formei na URGS, mas hoje eu trabalho mais com design e, claro, com a empresa, né? Então, eu tenho a De Lazari Mobiliário Urbano, que nós fazemos peças para exterior, que são bancos de praça, lixeiras, balizadores, peças que ficam, que compõem o espaço urbano, os mobiliários do espaço urbano. E também eu sou idealizador do ateliê Bruno De Lazari, que é uma empreitada minha mais conceitual e que eu ponho mais a mão na massa, que eu trabalho mais com madeira, uma coisa... é uma parte do meu trabalho que eu consigo ser mais artístico, assim. E como surgiu esse teu interesse? De onde vem essa raiz? Como é que saímos da arquitetura mais genérica, num curso tradicional, para esse lado? Na realidade, eu volto mais ainda à questão, primeiro, da arquitetura, né? Meus pais são arquitetos, então minha mãe é arquiteta, meu pai é arquiteto, eles são do interior, minha mãe é de Caxias, meu pai é de Garibaldi, eles foram para Porto Alegre fazer faculdade, se conheceram na URGS, que é a faculdade que eu fui me formar depois. Então já começa aí, né, a parte da arquitetura. E de construção, daí vem a parte que influenciou eles, né, porque meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, trabalhavam com construção. O meu avô, por parte de mãe, tinha marcenaria, tinha serraria, cortava. Por parte de pai, também trabalhava com madeira, com pedra. Então, essa coisa da mão na massa, da construção, sempre existiu, que os meus avós influenciaram meus pais. Veio no sangue já. Veio no sangue. Se conecta mesmo. Mas de certo modo não foi aquela coisa meio, vou fazer o que meus pais fazem porque é mais cômodo. É uma coisa que realmente eu acho que eu seguiria, assim, deve estar no sangue, deve estar na genética, não só na influência, né, do dia a dia, mas claro que teve também, né? Eu lembro de crescer e sempre também em volta de madeira, em volta de construção e produção de peças. Então a De Lazari já existia na época do teu pai já? Não, na realidade, meu pai trabalhava com construção civil. Tá. Quando ele se aposentou, e eu me formei na faculdade que a gente iniciou junto à empresa. Que legal. Então, foi uma novidade para nós dois, assim, empreender nessa área. Tanto na questão do empreendimento em si, né? De como administrar, né? Toda a parte que envolve administração, quanto do design, né? Então, a gente iniciou eu me formei e a gente começou a fazer os designs, eu e ele, e produzir protótipos, assim. Sim. Aí, depois que veio toda a parte da empresa. Né? Só para eu conseguir posicionar bem. Teu pai trabalhava numa construção civil mais tradicional. Isso, construção civil. Tá, e como é que foi essa... transição? Tu que puxou ele ou você já tinha compartilhavam esse sentimento legal por trabalhar com algo mais de mobiliário? Eu acho que foi meio que junto, assim, porque
eu acho que a construção civil, ela na questão mais artística da arquitetura, né? A gente se limita um pouco, né? E o design e o mobiliário urbano, nesse sentido, ele que se aproxima um pouco da construção e um pouco do design de mobiliário, porque a gente trabalha com concreto, com madeira maciça, com aço, né? Então não é o design de mobiliário que é aquela coisa que se afasta um pouco da construção, a gente fica meio que no meio termo, assim. Então, e meu pai estava cansado também de trabalhar com construção e de tudo que envolve, assim, mas isso foi uma boa base para a construção em si, porque as nossas peças de concreto tem que saber, ter uma noção. Tem que dimensionar também, né? Tem. Então, é todo esse know-how dele, né? Sim, foi muito útil para... E eu acho que eu tive também uma parcela de dar um sangue novo para a questão do design, do conceito, né? Trazer uma coisa nova, assim. Então, a gente meio que se complementou nesse sentido. Que legal. E a empresa já nasceu com esse foco que ela tem hoje? Ou isso foi alterando ao longo do tempo? Ela foi alterando. No começo, antes de eu me formar, na realidade, ela já existia, porque a gente trabalhava com... Aí foi uma ideia do meu pai, assim, de trabalhar com abrigos de ônibus e tal, mas daí a gente trabalhava muito focado em licitação. Só que licitação também tem seus problemas, assim, de engessar um pouco, né? Sim. Porque, pô, tem que passar por aquele processo, e daí tem lei que se tu é projetista, tu não pode executar, daí tem que ceder o projeto. Então, quando eu me formei, vamos fazer uma linha de produtos e trabalhar mais com o privado, né? Que hoje é 90% do nosso... E vocês atendem não só a pessoa física, mas também empresas? Não, basicamente, muito mais Cada pessoa. empresa. A nossa venda é bem corporativa, assim. Então, a gente vende para hospitais, para colégio, prefeituras também. Empreendimentos também, imagina. Empreendimento, né? Esses loteamentos que tem praça, que tem... E se a gente tiver que simplificar, sei que nem sempre é o ideal, mas para a gente conseguir levar para um podcast, às vezes é o que precisa, né? Qual que seria o diferencial de vocês? Por que as empresas que compram de vocês escolhem vocês e não, talvez, um concorrente? Sim. Eu acho que a gente tem uns concorrentes que são de fora até do país. Tem uns italianos aqui, tem uns tchecos que também são fortes lá na Europa. Só que eles têm esse problema, eles não são daqui, eles não têm essa cultura local. E tem muita gente que do Brasil mesmo faz, mas daí eles não têm a sensibilidade do design. Então, acho que a gente consegue unir essas coisas que são fortes dessas empresas que vieram para cá, que são fortes em design, com a cultura local e com, claro, a mão de obra, né? Por que a gente vai comprar coisas de fora se tem coisas legais sendo feitas aqui, né? E toda a produção interna por vocês? Toda a produção interna. A gente terceiriza pouca coisa, assim, mas a gente... Então tem a fábrica lá de vocês. Isso. Então com metal, concreto, madeira. E madeira, Então a gente costuma dizer que a gente tem 3 fábricas lá dentro, porque a gente tem o nosso setor de serralheria, tem o nosso setor de concreto e tem o nosso setor de marcenaria, né? Então a gente une tudo. E também, além de ter esses 3 setores, a gente faz desde do traço inicial, vamos desenvolver uma lixeira de concreto. A gente faz desde o início, do desenho mesmo, do esboço, até a comercialização. Então, a gente pega toda... Eu tô bem curiosa mesmo para entender justamente o teu processo criativo. Como é que ele acontece? Vocês imaginam a forma, vocês olham para o material e imaginam como é que aquilo vai acontecer? Como é que funciona? Sim. Eu acho que aí a gente já dá uma puxada para o tema, né, da palestra, que é a materialidade. Então, como a gente tem esse contato com o material, que a gente, muitas vezes o pessoal se forma em design, daí ele é contratado por uma empresa, né, daí tu conhece a empresa, as técnicas dela, mas tu acaba voltando para o escritório e fazendo, né, o produto. A gente tá em contato direto ali. Eu tô com o meu computador aqui e o pessoal tá construindo aqui as peças. Então, esse contato com o material que eu acho que também é um diferencial nosso. Então, muitas vezes é do material que a gente, brincando com alguma coisa, vendo, isso aqui tem... às vezes um erro surge e vira uma ideia. Então, a gente tá sempre nessa brincadeira, assim, com os materiais que acaba dando origem para muitos conceitos. Mais orgânico, então. Mais orgânico. E também tem uma coisa mais prática, assim, né? O nosso setor comercial diz, a gente está precisando de um banco de aço. Essa demanda está existindo. Sim. E a gente vai lá e, claro, né, e se limita às demandas. Eu ia te perguntar se essa demanda surge de alguma ideia de desenvolver um produto e depois divulgar, comercializar um banco diferente para usar em praça, ou usar talvez
num próprio empreendimento mesmo, né? Até num prédio mesmo, comercial, alguma coisa do tipo. Ou se tem uma encomenda, né, de alguma coisa. Então, as duas coisas, imagino. A gente faz os produtos, né? A gente desenvolve um produto e vende. A customização do cliente acaba sendo, quero diminuir ele um pouco, aumentar, isso a gente faz. Mas a gente desenvolve os produtos e vende como se fosse um produto mesmo, né? Eu quero esse produto X, né? Sim. E a gente, então, temos duas approaches, assim, de tipo de produto em termos de conceito, né? A gente tem esses produtos que são mais genéricos, entre aspas, minimalistas, que se encaixam em qualquer ambiente, né? Porque o construtor quer um banco e a obra dele tá linda lá, ele quer alguma coisa que seja... Que né, encaixe com o visual. que encaixe, que não chame muita atenção, mas que seja elegante e tal. Então a gente tem esse tipo de produto e a gente também tem produtos que chamam mais atenção, porque às vezes a gente gosta também dessa veia mais artística da escultura urbana, né? Então tem muita escultura no meio urbano, acho que podia ter mais até, e às vezes o mobiliário vai estar no contexto urbano, a gente às vezes gosta de transformar ele numa escultura. Então, se ele não está sendo utilizado para a função dele, ele está, né, sendo interessante como uma peça de arte. Então, a gente tem isso, mas daí limita um pouco, né? Porque, às vezes, o cara não quer que chame atenção, né? Ele quer uma coisa mais sóbria. Então, a gente tem essas duas frentes aí. Sim. E como é que é mesclar esses... tu trouxe 3 fábricas, né? Uhum. Como é que é mesclar isso no dia a dia de vocês? Muitas vezes vem, como tu falou, quem compra de vocês já tem um direcionamento, ou vocês conseguem jogar coisas interessantes, digamos, ali no meio? Sim, é que na realidade cada material, assim, ele tem suas vantagens e desvantagens, né? Então depende do perfil do cliente. Por exemplo, o concreto é um ótimo material porque ele não necessita de manutenção, né? Ele é extremamente rígido, se ele dá uma lasquinha, ele não tem problema, porque tem concreto embaixo ainda, né? Então, para locais que tem baixa manutenção, por exemplo, tem muitas prefeituras que não dão manutenção. Às vezes essa é a realidade brasileira, né? Então, o concreto acaba sendo melhor, né? Agora, se é um ambiente privado, que tu vai ter manutenção, que tu vai poder vai poder passar o verniz na madeira novamente daqui a 2, 3 anos. Então, a madeira já é mais apropriada, né? Então, a gente acaba tendo, dependendo para onde ele será utilizado, o material influencia, que por sua vez influencia o design dele. Perfeito. E quando vocês estão desenvolvendo um produto, né, um material ali, tem muito desafio técnico de conseguir trazer aquele projeto para a realidade? Ou isso vocês já estão fazendo, por exemplo, com assistência de computador, para já ter esse planejamento prévio, antes da execução daquele item, né? Sim, as duas coisas. E, na realidade, isso que me difere um pouco do meu pai, né? Porque meu pai tá com 73 anos. Então, ele não usa o computador. Então, ele vai direto para o material, para prototipagem. Ele desenha fazendo já as coisas. Ele vai construindo e vai modificando, né? Eu já passo mais tempo no computador. Eu já faço meus testes ali, mas... posteriormente eu tenho que daí levar para prototipagem, mas eu pulo um percurso que ele faz, assim. E claro, no computador a gente consegue, principalmente quando trabalha com formas mais complexas, tu consegue ter menos problemas de compatibilização desses setores, né? Tu faz uma forma toda orgânica de concreto, tem que compatibilizar com a madeira depois. Se tu vai fazer de uma maneira mais artesanal ali, às vezes as coisas não encaixam muito bem. Então, o computador, o desenho tridimensional possibilita que a gente faça formas mais complexas que nos desafiem mais, né? Perfeito. Deixa eu só abrir um parênteses, porque tu mencionou teu pai, e acho que é uma curiosidade tanto nossa quanto de quem tá ouvindo. Como é que é gerenciar esse relacionamento pai e filho fora e pai e filho, mas na verdade sócios dentro da empresa, né? Sim. Eu acho que ali a gente mantém a coisa profissional, assim, né? dentro da empresa, e a gente também sabe quais são os fortes de cada um, assim, né? Então, por exemplo, meu pai, ele desenvolveu uma poltrona de concreto. Bem complexa até, sabe? E daí ele tava fazendo da maneira artesanal dele e tava dando uns probleminhas de compatibilização, né? Então, peraí, pai, eu vou pegar isso aqui, eu vou desenhar no computador e a gente vai imprimir em 3D o mestre dessa para depois gerar as formas, né? Sim. Então, ali eu ajudo ele. Aí agora eu fiz outro mobiliário que é um pouquinho mais complexo, só que precisa de produção de uns gabaritos, que é uma coisa mais artesanal, assim. E daí a gente trocou. Tá, vai, eu te ajudo nisso aqui e tu me ajuda nessa parte. Então a gente... Complementou. Um complementa o outro. Então é bom nesse sentido. Também a gente sempre tá perguntando, o que tu acha disso aqui? O que tu acha disso aqui? Né? Fica dando
ter essa abertura. Tem. Mas no final, quem iniciou o projeto tem a palavra final, né? Tá, vocês têm esse padrão, então. Sim. Pouco tempo eu vi nas suas redes sociais que tu estava desenvolvendo uma peça que era quase uma escultura, para mais colocou, eu não sei se aquilo era um banco e era uma escultura ao mesmo tempo. Aquilo tem um destino já? Aquilo é desses projetos que eu tava falando que são mais esculturais, né? Porque ele né, é uma coisa que chama atenção de fora, assim, né? E aquele foi um desafio mesmo, porque pela escala dele... Grande, né? ele tem, acho que 3,5 metros de altura, tipo, não, é um banco que também vira uma chaise, e ali foi um desafio em termos de materiais, mas eu acho que isso que é legal, a gente tá sempre se desafiando, sabe? E inovando de alguma maneira. E às vezes a gente vê referências, daria para fazer, vamos tentar fazer isso. Então a gente tá sempre nessa busca, assim, por nos desafiar, né? E tem algo que me chama a atenção sempre, que é como é que a gente consegue pensar em ser sustentável, a gente falando de materiais, a gente falando em protótipos, em testar. Isso entra dentro da concepção de um produto? Ou vocês já se posicionam como só por ter a gente lá, seja na obra, seja no espaço de vocês já estão tendo um traço de sustentabilidade por se tratar de materiais às vezes mais resistentes, enfim, adaptados? Exatamente. Eu acho que o material em si com durabilidade já é a sustentabilidade, né? Porque tu pode, por exemplo, fazer um banco urbano de praça que vai ficar exposto ao sol e chuva e botar uma madeira de reflorestamento. Mas ela é porosa, ela vai dar problema com sol e chuva, vai ressecar e vai apodrecer e vai durar pouco. Né? Agora, tu pega uma madeira mais rígida que passa pelo processo de manejo florestal sustentável, então ela foi obtida dessa maneira, de uma maneira sustentável, ela vai durar muito mais, né? Então, e como eu falei também, o concreto, né, para o meio urbano não precisa de manutenção, não vai quebrar, então o nosso foco em sustentabilidade acaba sendo o foco na durabilidade mesmo. E porque a gente sabe, né, que às vezes... principalmente o poder público, ele compra as coisas e depois não dá manutenção, né? Porque ele quer fazer a inauguração, né? Com certeza. Então, para ele, algo que seja só bonito de começo é interessante. Então, mas a gente nem faz, então, isso, sabe? Então, isso é a nossa contribuição. Tá. E nessa mesma linha, só para a gente entender também a visão de vocês, tá? Esses materiais, vamos botar concreto, madeira, né, o metal, vocês pensam em outras soluções de materiais que talvez vão agregar na sustentabilidade ou vertentes desses mesmos materiais? Não, com certeza. A gente experimenta com concreto com agregados sustentáveis, sobras, né? A gente E também trabalhar com materiais resistentes, a gente consegue reduzir também a quantidade de material que a gente usa, né? Perfeito. Por exemplo, a gente consegue melhorar o nosso traço. Traço é a fórmula do concreto, né? Se a gente consegue, através de uma fórmula, de um concreto resistente, a gente consegue ter paredes menores, logo a gente utiliza menos material resolvendo o mesmo problema, né? Sim. E o próprio, daí nessa questão que entra também como material, o conceito, parte dele às vezes, porque a gente quer jogar menos material, a gente trabalha na forma, até eu vou falar de um banco que é isso, a gente conseguiu reduzir a quantidade de concreto que tem nele, tornando ele mais esbelto, então ele fica mais barato também, né? Usa menos material, tem menos e resolve o mesmo problema. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha só vindo de um trabalho intelectual, né? Perfeito. Não, ótimo. E vamos lá, tu acha que isso é algo que, ótimo, funciona bem para protótipos, para a gente criar coisas menores em menor escala? É nesse ponto que eu quero chegar. Ou tu acha que essa sustentabilidade ela pode ser levada a uma alta escala se a gente levar para o lado de incorporações, se a gente levar para o lado de construções de casas, multi-unifamiliar? Sim, não, eu acho que sim, com certeza. Inclusive, agora eu tô trabalhando também com esses softwares que tu faz a distribuição de tensão, para tu ver aonde que tu joga material, aonde que tu não joga. Ele mostra aqui, ó, esse ponto aqui ele precisa de mais material, aqui tá frágil. Então, tu distribui bem. E isso acaba gerando formas interessantes, né? Porque, às vezes, aquela forma mais simples de se construir não é a mais eficiente, né? Então, tu consegue ter uma forma mais orgânica que é bem mais distribuída nesse sentido. E isso
para nós que trabalhamos com peças pequenas é mais fácil, porque a gente consegue ali fazer formas mais complexas e tal. Tem uma flexibilidade maior. Mas isso, conforme a gente evolui nesses processos de construção, também tu consegue levar esses conceitos, essas técnicas de otimização dos materiais, né, para reduzir o uso, que vão dar uma forma diferente também para esses novos empreendimentos, né? Isso é inevitável. Na Europa já tem muito disso e aqui também acaba tendo, né? E como é que equilibra? Vocês têm algum processo padrão? É meio no feeling? Essa viabilidade, às vezes, econômica, sustentável versus a parte estética do produto. É algo que vocês tentam levar em consideração na concepção? Sim, com certeza, porque não é só a questão de utilizar menos material, é também, se tu utilizar menos material, tu tá sendo mais sustentável porque tu tá usando menos recursos, mas também tu tá reduzindo o custo, né? Então, isso é aquilo que tu falou, é um ganha-ganha em todos os sentidos, né? Tu passa mais tempo projetando, mais tempo fazendo protótipos, mais tempo fazendo testes, mas depois que tá definido, daí todo mundo ganha, né? Tanto o planeta quanto a pessoa que vai adquirir a peça, né? Porque ela acaba sendo mais barata também. Sim. E a gente fala muito de sustentabilidade voltado para produtos, para materiais, mas se a gente levar para o lado da sustentabilidade da empresa, eu quero abrir esse parênteses aqui de novo, voltado para a gestão, tá? A gente fala aqui no Sinduscom, são muitos empresários, gestores, líderes de empresa, e a gente percebe uma leveza na forma que vocês levam a empresa, né? Hoje, teu pai, vocês levam a gestão da empresa com vocês ou tem outras pessoas já que auxiliam nesse processo? Não, a gente tem uma equipe interna já, no começo, quando a gente iniciou, eu que meio que fui fazendo, assim, e um arquiteto sendo gestor, era complicado. Aí, com o tempo, eu fui conseguindo ter pessoas de confiança, né, porque isso é muito importante, né, alguém que vai estar num papel ali estratégico e com acesso a financeiro, Então, eu acho que o desafio é unir uma pessoa competente e que tu tenha confiança, né. Então, a gente já conseguiu. Hoje a gente foca mais em design mesmo, mas claro, sempre supervisionando, assim, e estando juntos nas grandes decisões. Mas era um desafio lá no início, então, de ir por conta. Por conta. Mas a gente tem que assumir que a gente não é bom em tudo, né? E tem que delegar, né? O desafio de todo empreendedor, né? Quando ele ele faz tudo, né? Depois aos poucos ele começa a especializar. E para ti a chave, então, foi pessoas. Mas eu lembro no começo de conversar com amigos meus formados, eu nem faço mais arquitetura, eu só fico indo no escritório de contabilidade, tirando negativa, daí falo, né? Então, no começo é assim, né? Mas depois a gente vai conseguindo. Perfeito. Então, hoje, como tu falou, vocês têm um foco muito mais na parte criativa, na parte de design. Hoje, esse é o foco mais de vocês. E estratégico geral, né? Como é que a gente vai, para onde a empresa vai ir, o que a gente tem que... Mas mais mais em cima, assim, no topo da cadeia. E foi nesse momento que vocês conseguiram sair um pouquinho do operacional, do administrativo, que tu abriu o ateliê ou ele já existia? Exatamente. Foi bem isso. Quando eu consegui me livrar, assim, quase totalmente do dia a dia, né, e dessas tarefas mais administrativas e de gestão, que daí, peraí, vou fazer alguma coisa que eu tenha... que eu possa me dar o luxo de fazer agora, né? Porque a gente já tinha os nossos produtos, né, da Delazare, e também eu acho que uma coisa que existe nesse mercado é o nome, né? É o assinado pelo designer e tal, né? E no meio do mobiliário urbano é meio complicado de tu adquirir uma reputação, uma reputação, ele é o cara que faz os bancos de concreto, não, coisa que não tá muito, né, é mais fácil tu ir pelo meio do design, porque até para levar as peças, tu vai fazer uma feira, vai fazer uma, né, levar isso, e tu tem mais interesse das pessoas, né, esses objetos mais conceituais. Chama mais atenção. Eu tenho um oratório que eu fiz que chama bastante atenção, porque as pessoas, né, tem mais, uma coisa que conecta mais as pessoas, e também no meu Instagram que eu consigo levar os processos de uma maneira mais interessante, trabalhar com madeira numa forma mais... que as pessoas se interessem, mais humana mesmo, porque eu consigo fazer muito né? Agora, se eu fosse tentar fazer através da Delazare Imobiliário Urbano, daí não é tão interessante. Esse aqui é o pessoal virando massa de concreto, né? Não é tão
não tem um apelo, A né? identidade é bem diferente, né? Exato. Então, eu consegui ter essa visibilidade com as peças do ateliê, que agora eu também uso isso para a gente trabalhar o marketing Isso da... agrega também para a empresa, né? Porque tem marketing, tem um design diferenciado, né? É, claro, e os meus seguidores acabam sendo... Tá, tem muito marceneiro, tem pessoas consumidores finais, mas tem muito arquiteto também, que eventualmente também trabalham com espaços externos. Claro. Então, foi um gancho legal, assim, que eu acho que funcionou, assim. Uma E como é que tu estratégia boa. define o teu ateliê hoje? Agora eu pausei um pouco no ateliê, eu tô voltando para, mas ainda assim, ele tá lá e eu acho que ele vai ser retomado. Mas é isso, são peças mais artísticas e mais com um contato mais manual, né? Trabalho com a madeira, um cuidado maior de acabamento, né? E também foco em peças numeradas. Então, esse oratório, por exemplo, ele sempre tem uma numeração, assim, então a pessoa chega lá, ele é um numerado a laser, ganha um certificado de autenticidade. Então, tem esse apelo. Uma escassez, claro. Exato, Então é mais isso, ele se diferencia bem, até, e é o público também, né? O mobiliário urbano é um público corporativo, o ateliê acaba sendo o consumidor final, a pessoa física que quer botar no seu apartamento, na sua casa. E ali, teu cliente-alvo, ele é a pessoa física, o CPF, ou tu tem parceiros, por exemplo, lojas que... Não, acabo não tendo porque são tiragens pequenas, então tem alguma coisa, né, meio que... Eu vi uma série de umas canetas que tava na loja do... Sim, do museu. Iberê. Sim, ali daí entra nessa coisa das estratégias de marketing mesmo, né? Sim. Então a gente fez essas collabs com a Fundação Iberê Camargo, que é muito legal, né? Porto Alegre tanto é uma referência internacional em termos de arquitetura, então conseguir estar ali de alguma maneira, né? Então a gente fechou uma parceria, a gente fez peças com inspiração nas obras do pintor, né? Então ele tinha um carretel, que é uma coisa bem frequente nas obras dele. Sim. E daí a gente fez um carretel de madeira, que é um manco, e tem uma canetinha, uma agulha que regula a altura, que depois virou canetas também. Então, se o Luiz quiser comprar algo, tem lá no site do teu ateliê, algumas coisas específicas vão estar lá. Esse do Iberê é da exclusividade deles. Eu vendo só lá com eles. Só lá com eles, tá. Uma parceria. Mas o restante tem ali um e-commerce? Tem o e-commerce, tem algumas peças. Mas como eu fui fazendo de uma maneira bem até mostrando os processos, então não é muita coisa. São coisas mais... Eventualmente eu vou voltar e popular mais o meu acervo. Eu acho que agora chega uma hora que a gente precisa te perguntar um pouquinho para tu contar um pouquinho das tuas experiências. Teve ali questão de luminárias, enfim, que te levou a alguns lugares bem altos, né? Umas premiações internacionais, China, Estados Unidos, Itália. Consegue contar pra gente um pouquinho como é que nasceu a ideia? Como é que foi o início dessas premiações e o que tu teve de experiências lá fora? Sim. Então, eu acho que, como eu disse, o ateliê tinha muito disso de eu querer expor o meu nome como designer, né? Então, como eu falei, tem assinado e também o que dá muita credibilidade são os prêmios, né? Sim. Aí, eu tava trabalhando com madeira, eu notei que a madeira tinha uma flexibilidade interessante que podia ser utilizada como conceito, né? Então, a flexibilidade da madeira, tu grampeia a luminária, o spot dela, se alguém olhar no meu Instagram vai dar pra ver. Então, isso aqui é legal, né? Isso aqui é legal, isso aqui é diferente, isso aqui é novo, eu acho que ninguém fez desse jeito. Então, vou explorar muito essa ideia, né? Então, ali eu passei muito tempo nessa luminária trabalhando nela, porque eu sabia que eu conseguia fechar essas coisas de um conceito legal, de uma inovação e de uma originalidade, né? Então, isso aqui vai ser feito para eu escrever nos concursos e eu acho que vai ter um resultado positivo. Vai dar um resultado. Daí eu escrevi nesse prêmio do Way Design, que é em Como, na Itália, e eu ganhei o troféu ouro lá. Então são muitos premiados, mas foi o ouro que eram 5 no ano, e daí mais 50 pessoas que daí ganham prata, bronze e tal. E tudo competição nível global. Global. Tu escreve o projeto, tu paga pra escrever, se tu não ganhar, tu ainda marcha com os aconteceu. E daí aposta, né? Mas... tu tem que estar confiante. Mas eu tava, porque eu tinha trabalhado tanto nisso, né? Então foi bem legal. Daí a premiação foi lá, eu fui lá receber o prêmio e tal. Aí teve esse de Nova York também, que foi mais online, assim, não teve a premiação. E por conta da premiação de Como, um pessoal da China acabou me convidando para participar de um prêmio lá. Que eles viram meu portfólio, quem sabe tu não escreve teus produtos e tal. Daí eu escrevi,
E no final eu escrevi um produto da Delaser, que foi legal isso também. Tu vê como funcionou. Aham. Um produto do ateliê, que é essa coisa mais original, eu consegui também Levar a marca. linkar com a Delaser. Então, né, eu fui lá para Shenzhen, que é do lado de Hong Kong, Uhum. e foi muito legal. Ela passou na televisão local, tipo na Globo deles, que é do partido. Eles têm a televisão do Sim. partido, Estatal, né? da estatal. Então, foi muito legal. O pessoal me levou para... Foi tratado que nem rei lá. Foi uma experiência, assim, ó, muito legal. Isso tudo foi bem recente. Isso foi ano 2024? passado, Foi na virada, passei o ano novo lá, inclusive, porque era... Caramba. E tudo pago também, foi ótimo. Pra mim. Uma experiência que o design proporcionou. Não, Totalmente. exatamente. Que legal. E como é que foi? Bom, vamos lá. Uma pessoa aqui do Brasil, do sul do Brasil, tá lá representando o Brasil, querendo ou não, Uhum, no design. uhum, Que visibilidade isso trouxe para ti, uhum. como pessoa física e sócio de duas empresas, né? Sim, é isso, a gente deu visibilidade, principalmente de como deu mais, assim, eu acho, porque tem mais o Way Design, esse prêmio é mais conhecido, né? Uhum. O da China é um prêmio novo, assim, né? Então a novidade foi mais por ser longe, né? Sim. E a Itália é a pátria do design, né? Exato. Eu acho. Então tem a Esfera de Milão e coisa mais conhecida por isso. Com certeza. Mas a China é uma coisa que não chegou tanto aqui, mas Shenzhen é uma das capitais do design também. Uhum. É lá que não sei se vocês conhecem uma marca, as impressoras 3D. Hoje tudo vem de lá, uma qualidade assim ótima. A BYD é de lá, de Shenzhen. A Xiaomi é de lá. Então essa cidade do lado de Hong Kong, que é Shenzhen, é uma cidade ultra É futurista. gigante, né? Sim. São Paulo, eu acho. Gigante, assim, e qualidade de vida, tudo assim, e tecnologia impressionante, assim, tinha robô no hotel, tinha umas coisas, tu não escuta barulho de carro, porque é tudo carro elétrico, é uma coisa assim que tu tem uma visão do futuro, assim. Muda um pouquinho E como é muito longe, né, deu uns 2, 3 dias de viagem, a gente não tem tanto essa ciência de quão avançado eles estão, né, e em termos urbanos. Sim. Mas é legal porque já conecta a marca também, esse lado mais de inovação, de tecnologia, que nem tu comentou, todo o processo vem de uma tecnologia também. Sim, com certeza, com certeza. E une, né? Porque aí eu tô usando bastante uma impressora 3D e é de lá, assim, então tem, né, essa conexão, né? Tanto cultural quanto tecnológica. Uma outra coisa que eu gostaria de questionar. Tu tem referências, assim, para esse trabalho, principalmente para empresa de imobiliário urbano, tipo, sei lá, internacional, revistas, sites, coisas assim, porque o teu trabalho eu acho diferenciado. Eu não sei se existe igual Sim. no Brasil, pelo menos o que eu já vi, né? Eu acho que é inevitável, né? A gente não cria nada do zero, assim, a gente vai tendo as referências. Mas eu tenho muito cuidado, então, em não partir das referências, sabe? Porque o que muitas pessoas fazem? Eles pegam uma peça que eles gostam e daí modificam um pouco, né? Partem daquilo, né? Mas daí eu acho que tu acaba ficando muito derivativo, assim, e peca um pouco na originalidade, e daí tu não tem esse diferencial, né, que faz ganhar prêmio, que tem visibilidade, né, dá pra fazer alguma coisa interessante. Então eu tento não... A inspiração vem mais organicamente das coisas que eu estudei, né, e claro, eventualmente vendo colegas também, mas por isso que eu acho legal a questão do conceito, partir às vezes do material, porque daí tu parte de uma ideia nova e aquilo se torna uma coisa nova, né? E eu acho que é isso que é o desafio nosso, assim, até pra gente se manter o nosso interesse, nosso entusiasmo, né? Legal. E como é que tu oxigena essa ideia, assim, tô no momento travado, as coisas não vêm. Tu tem alguma coisa, eu saio pra caminhar, algo nesse sentido? Não, eu acho que é baixar a cabeça e ficar testando. Não tem segredo. Não tem segredo, é trabalho. 90% é a transpiração, né? É. E também e se dá a liberdade de... Às vezes eu fico dias trabalhando numa ideia, não dá. Assim, não vai. Criativo. Então tem que ter isso, né? E tem que saber lidar com a frustração. Tanto no projeto quanto na execução dos protótipos, né? Então tem que saber que... Eu já parto do princípio que vai dar errado. Então, daí eventualmente vai dar certo, né? Então não se frustra, porque no começo eu era muito ansioso para ver as coisas prontas e não ficava bom, né? Então, Sim. Pode falar. Não, eu ia falar que nem tu comentou no início, né? Às vezes do erro vem um acerto também. com É certeza. algo que deu errado e tu vai moldando e aquilo, não, mas era pra esse caminho que era pra ir, o né? processo faz parte e o dar errado faz parte. Muitas inovações surgiram assim, né? De uma coisa que era pensando para fazer uma coisa e foi para outro lado e surgiu outra coisa e virou uma solução para... Com certeza. E ali no teste, né, que tu vai tendo esse contato, vai
vai te dando ideias e, né? Por isso que é legal do material e por isso que eu falo bastante do conceito no material, né? Porque às vezes daí que surgem as ideias. E tu divide muitas vezes a parte criativa, quando estou ali no protótipo, da parte da produção em si do material? Da parte de produção de quando... A ideia tá pronta, agora a gente precisa executar ela. Vocês ainda acompanham esse processo ou daí já é Eu acho que fábrica? sempre acaba tendo, sempre dá pra melhorar alguma coisa. Claro, a gente sabe, é que nem aquela coisa, tem que saber quando parar de trabalhar na questão estética. Uhum. Mas aí depois a gente, como às vezes são peças que são diferentes, né, que a gente nunca fez, às vezes surgem problemas, assim, no produto, né? Sim. Daí, de repente tá dando uma fissura localizada em tal local, o que será que é isso? É a armadura ficou muito próxima, daí a gente tem que voltar ali pra produção e tentar achar qual que é o problema. Então acaba tendo né? Essa troca E depois. às vezes a gente se dá conta, pô, por que eu não uso tal parafuso? Seria muito melhor, né? Então, acaba tendo a gente acaba voltando, assim, né? Perfeito. Então não é só projetar e largar e esquecer aquilo. Não. Tem o acompanhamento pós Tem das melhorias, Tem digamos. acompanhamento pós, com certeza, com certeza. Tá, e eu queria só voltar um pouquinho, que a gente estava falando antes dos eventos, dos prêmios. Tu que esteve lá fora e olhando agora para dentro de novo, tu acha que o design brasileiro ele tem um potencial grande ainda de crescimento? Com certeza. Eu acho que o Brasil, em termos de mobiliário para interior, assim, é referência. Assim, a gente vende pro mundo inteiro, principalmente no trabalho com madeira, né? Porque a gente é forte na madeira, a gente exporta muita madeira. E a gente tem uma cultura de mobiliário que veio muito dos modernistas ali, né? Sérgio Rodrigues, tem gênios aqui no Brasil que influenciam também uma galera e tem muita gente nova fazendo design, assim, de primeiro mundo. E o Brasil também está a questão tecnológica, nossas indústrias de mobiliário de interior tem tudo, né? Tem braço robótico, tem CNC, tem... Então a gente não deve nada, assim. Inclusive a gente exporta bastante até mobiliário. Então eu acho que a gente está crescendo e vai crescer mais ainda. Legal. E tu acha que os clientes, vamos pegar o cliente final, tanto da parte, né, corporativa quanto pessoa física, eles estão cada vez valorizando mais esse design, essa curadoria, esse design mais boutique? Eu acho que sim. Eu acho que principalmente no mobiliário, mobiliário urbano, quando a gente iniciou há 15 anos atrás, as pessoas nem sabiam muito, assim, que o mobiliário urbano podia ser legal, sabe? Era uma coisa muito simplória, as lixeiras simplórias, os bancos simplórios, os padrões de banco. Ainda hoje tu vê empreendimentos bem contemporâneos, assim, e vê aqueles banquinhos de ferro fundido, assim, pô, nada a ver, né? Então, mas isso tá mudando e quando a gente iniciou em 15 anos, não tinha quase, né? Tanto é que os nossos principais concorrentes são de fora, né? Porque eles vieram pra cá, pô, os caras nem fazem isso. Aí a gente começou a fazer também. E isso é uma coisa cultural que vai, né? Mas no interior, esse design interior, acho que sempre foi forte, assim. Mas eu acho que a nossa contribuição grande foi para trazer o design pro mobiliário urbano. Assim. Perfeito. E pegando esse gancho, né? Acho que vocês conseguiram identificar um gap ali no mercado e trazer uma solução legal. Como é que a gente pode trazer essa visão de vocês, mais de ti até, para a construção civil, né? Olhando então os arquitetos, olhando os engenheiros, as construtoras, incorporadoras. Como é que a gente pode trazer esse olhar de vocês? O que tu acha que é o maior ensinamento que a gente pode tirar dessa trajetória de vocês? Sim. Eu acho que, na realidade, que a construção civil e a arquitetura foi meio que junto com a gente, assim, há 15, 20 anos atrás tinha alguma coisa de arquitetura contemporânea. Inclusive, a gente, na faculdade, eu lembro que a gente ia para o Chile visitar coisas, porque eles tinham uma arquitetura bem contemporânea, bem mais do nosso tempo, assim. E aqui não tinha tanta coisa para visitar, assim, né? Mas agora já tem um monte de coisa legal. Então, nos últimos 15 anos, a gente meio que andou junto nesse caminho para a contemporaneidade da arquitetura e do design no espaço, né? Urbano. Então, acho que é junto, e a gente se influencia, a gente, né? Troca. Tem bastante espaço, acredito eu, para aproximar ainda mais, né? Para a gente ter essa troca. Acho que tem muitos processos, quando a gente olha o modo de trabalho de vocês, o modelo de negócio de vocês, as pessoas podem tirar, né, essa ideia de curadoria, como a gente falou antes, né? Tem espaço, a gente... Em um momento vai falar de construções modulares, de replicar, mas sempre vai ter espaço para aquilo que é artesanal, para aquilo que é feito à mão, para aquilo que tem um pensamento, uma solução intelectual por trás, né? Vocês têm essa visão de futuro, de continuar nesse mesmo modelo, de replicar isso e continuar crescendo nesse meio?
Sim, sim. Eu acho que por a gente trabalhar com esses materiais que são mais artesanais, né? O Uhum. concreto a gente tem que, né? Uma coisa bem, como se fosse um bolo, né? Você tem que Sim. misturar a massa, daí você tem que jogar numa forma e tem que ter. E por a gente ter muito produto também, a gente não consegue também otimizar a nossa produção de uma maneira muito, né? A gente tem muito produto, então a gente vende só sob demanda, então a gente não consegue fazer uma produção extremamente eficiente, industrial, sabe? Então tem ainda uma coisa de artesanal, mas a gente sempre está tentando, né, tornar as coisas mais eficientes para reduzir os nossos Reduzir custos. desperdício, né? Isso. Perfeito. Show. Bom, acho que a gente conseguiu aqui abordar vários temas, desde família, gestão, Uhum. educação, design, materiais, né? Acho que fica vários pontos de forma de levar a empresa, de forma de trabalhar, de visualizar o mundo, né? É muito Uhum. legal a gente ter alguém que está lá fora representando o Brasil e que traz essas ideias de oportunidade e não só de desafios aqui dentro. Uhum. Ou que pelo menos vê os desafios como oportunidade, Aham, né? certeza. Mas a gente sempre tenta finalizar aqui, Bruno, com um conselho, tá? Para, de novo, esses arquitetos, designers, construtores, incorporadores, essas pessoas que, assim como tu, estão tentando trazer um pouquinho mais de significado, um pouquinho mais de autenticidade, como que eles podem começar e como que eles podem não só trazer isso, mas transformar isso em um diferencial para o trabalho deles. Sim. E no final isso precisa gerar valor para o cliente e gerar retorno financeiro, né? Uhum. Eu acho que se arriscar nos experimentos, né? Experimentar e não ter medo de experimentar, não ficar, né? Eu acho que às vezes por isso que a gente se perde um pouco e fica meio que numa inércia ali, perdida em certas, copiando muita coisa, fazendo as coisas muito parecidas, porque as pessoas têm medo de experimentar se aquilo vai ser aceito ou não. Eu acho que tem que perder esse medo aí, se a gente quer inovar e fazer coisas que realmente façam a diferença e que nos joguem para frente, né? Tanto em termos de estéticos quanto do uso dos materiais e da resolução dos problemas. Perfeito. E acho que para finalizar, não sei se a Carol tem mais alguma coisa, mas eu queria entender um pouquinho a tua visão de futuro, olhando agora especificamente os materiais, tá? Dicas, ideias para o pessoal testar, fazer. Acho que seria interessante a gente ouvir um pouquinho da tua visão sobre isso. Aham. Eu acho que é a tecnologia, né? Então, hoje em dia, a automatização robótica, né, na produção, assim, tu consegue fazer coisas que é difícil tu replicar continuamente né, nessas produções, assim, né? Então, eu visitei lá em São Paulo um pessoal que faz impressão 3D em concreto, eles já estão imprimindo bancos urbanos, assim, eles estão iniciando, assim, ainda as coisas ainda têm problemas de... É difícil de... vale a pena porque ainda é um pouco caro os processos, né? Mas está iniciando. Isso é uma coisa que evolui assim de uma maneira impressionante. Eu tinha comprado uma impressora 3D ano passado, aí eu liguei no 220 e queimei ela. Eu nem queria trocar. Aí passou um ano e eu comprei outra, que é a substituição, e a diferença, assim, é um absurdo. Então, coisa de um ano tá se evoluindo muito. Isso foi muito rápido, né? Porque quando surgiu, até agora tá muito popular, né? Hoje tá muito mais fácil de... Antes tinha que ficar nivelando mesmo, agora é tudo bem, sempre funciona, assim. Então, eu vejo isso também nessa questão do concreto, também na produção desses moldes. Então, a gente já estava utilizando o braço robótico, CNC, impressão 3D. E eu acho que isso só tem a evoluir, tem que ficar de olho nisso, porque as coisas evoluem e já ir se familiarizando para tu saber os potenciais de cada tecnologia, né? Talvez agora não seja ainda o momento, mas pelo menos uma hora tu tem um insight de ligar uma coisa com a outra, né? Já vai brincando com as coisas para quando virar sério tu já ter o conhecimento. E inteligência artificial também, né? Que isso tem que utilizar e saber como utilizar, porque também quem não usa isso aí já vai ficar de fora. Perfeito. Isso que eu já falei para finalizar, mas me veio uma coisa que eu acho que eu preciso reforçar, porque pelo menos para mim ficou super claro, que é o seguinte: a gente está falando de que cada vez mais rápido, cada vez mais opções, oportunidades, mas ao mesmo tempo são 15 anos de empresa, são 15 anos fazendo, errando. Também não é algo que a gente tem que pensar que é do dia para a noite, né? Não, com certeza. E é isso que eu fortaleço a questão do lidar com a frustração, né? Porque quando a gente trabalha com novidade, com experimentos, vai ser frustrante, né? Então, claro, o tempo ajuda, né? O tempo ajuda. É uma melhoria contínua, né? Com certeza. Bom,
Bom, acho que foi um bate-papo bem legal. A gente tenta sempre trazer um pouquinho para esse lado mais empresarial, ajudar os associados aqui do Sinduscom. Acho que foi bem bacana. E acho que agora é o espaço para o Bruno também deixar bem claro que o pessoal, onde é que eles podem achar vocês, onde é que pode te achar como pessoa física também. Se puder deixar para o pessoal de casa aí. Sim, então De Lázari Imobiliário Urbano é www.delazari.com.br. O Instagram é delazari.mu, underline MU, eu acho. O meu Instagram é bruno.delazari. Perfeito. Então, pessoal, seja empresa, seja pessoa física, tem muito espaço para parcerias. E através desses canais dá para entrar em contato. WhatsApp, quer fazer orçamento, tudo por lá. Perfeito. Bom, a gente agradece também o pessoal da SEASC aqui na presença do Luiz. Pelo espaço, né? Isso aí. Se quiser deixar também as redes sociais da SEASC. Isso, SEASC Santa Cruz, né? O principal, a gente tem site, mas o principal é o Instagram, que é SEASC_SS. E lembrar, bom, a gente está trazendo, né, o Bruno aqui para uma palestra para um evento, né? Eu sei que o podcast vai ser divulgado mais tarde, mas só para lembrar que a gente produz esse evento todo ano também, que é a sexta semana da Semana da Arquitetura, Engenharia e Construção, né? Perfeito. Obrigado. Então é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Também sigam o Sinduscom RS Vale do Rio Pardo nas redes sociais. Muito obrigado novamente a todo mundo aqui e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.